Bom dia, nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos aí a mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro. Venho aí com os principais cortes de informações sobre o Mengão, prováveis escalações, as falas do Landim que está repercutindo pelo mundo afora. O Flamengo entra em campo hoje às 21 horas e 30 minutos contra o São Paulo, partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique aí com esses cortes. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like de vocês, isso é muito importante. Saudações. Tudo bem, obrigado. Uma ótima noite a todos, um excelente fim de semana desde já e vamos lá, vamos até as 9 da noite com todos esses assuntos aqui no Sport Center. Vamos, tem muita coisa pra gente falar, se liga na rodada que teremos no fim de semana. Só jogo importante, em cima e embaixo na classificação. Sábado com 5 partidas, Vitória e Cuiabá, Vasco e Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Botafogo, Criciúma e Galo, São Paulo e Flamengo. Domingo, Fluminense e Bahia, Corinthians e Juventude, Atlético Paranaense e Grêmio, Internacional e Palmeiras. Na segunda-feira esse jogo é muito importante. Cruzeiro e Fortaleza, os times que estão perseguindo esse trio de Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Vamos falar deles. A luta pelo título. Campo e já todas as declarações importantes da entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, à ESPN, já, aqui no Sport Center. Mas André, começando com o Flamengo, é o time que entra pela matemática e pelo ambiente mais confortado numa rodada que é aquela famosa entre a rocha e o mar. É Copa do Brasil, ida, volta. O Flamengo é aquele que olha, tem desafio, é importante, mas não é um vida e morte como parece que para os outros está virando. Pois é, para os candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, as equipes que se entendem assim, é evidente que o Flamengo é uma delas, essa rodada é uma rodada perigosa, porque as dificuldades se apresentam para todo mundo. Todo mundo que está na Copa do Brasil jogou no meio de semana, vai jogar no próximo meio de semana, tem que jogar pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, e isso significa fazer escolhas, poupar jogadores ou, de repente, arriscar perdê-los. Tem treinadores que pensam de uma forma diferente e acham que podem puxar certos jogadores um pouco mais, com base nos exames, na conversa com eles, o atleta sempre quer jogar. O Flamengo, ele vem tentando tratar cada jogo por cada competição da melhor maneira possível, no sentido de ter o time mais competitivo em campo. A minha impressão agora é que no fim de semana o Tite vai fazer algum rodízio do meio de campo para frente. Ele já fez do meio de campo para trás nas partidas anteriores do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, que é o problema que se apresenta nesta semana, para ser resolvido também. Mas o Flamengo vive um momento ótimo em relação ao seu desempenho e o Tite, como a gente vem falando há muito tempo, tem na sua mão o elenco mais profundo do futebol brasileiro. Isso já ficou provado, para quem não acreditava, durante o período da Copa América, em que ele teve que fazer praticamente um novo time. Não assim um novo time inteiro, É força de expressão, mas os jogadores que entraram deram conta do recado e o Flamengo atravessou aquele período de uma maneira até melhor do que muita gente esperava. Então o Tite pode fazer escolhas e essas escolhas têm conseguido manter o nível competitivo do time. E é o que eu imagino que vai acontecer nesse fim de semana entre os dois jogos com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Flamengo que visita o São Paulo no Morumbi, jogo às 9h30 da noite, o pós-jogo no Sport Center, 11h30 da noite. Sábado a gente vai acionar a nossa repórter Duda Gonçalves, acompanhando a chegada do Flamengo a São Paulo. Um pouco mais dessa expectativa para São Paulo e Flamengo, que decidiram a Copa do Brasil ano passado. Beijo para você, Duda. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Mota? Abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. O Flamengo desembarcou aqui na Zona Sul de São Paulo há cerca de 30 minutos. Foi recebido por também alguns torcedores aqui na porta do hotel. Gabigol e Davi Luiz pararam para dar autógrafos, tirar fotos aqui com os torcedores, os únicos, aliás. E uma situação muito curiosa, porque quando o Gabigol desceu e se dirigiu aqui, os torcedores começaram a gritar: "Fica Gabigol", porque é também a grande expectativa, não só da renovação do Gabigol com o
Flamengo e também a expectativa de que amanhã ele possa estar como titular depois de 36 jogos. O Gabigol não é titular do Flamengo há bastante tempo, desde fevereiro, e amanhã pode ser esse substituto, isso porque o Tite tem alguns problemas para esta partida de amanhã. Ele não vai ter o Pedro e nem o Luiz Araújo, estão suspensos, ficam de fora, não vieram com a delegação, assim como o Cebolinha e também o De La Cruz, os dois com problemas na coxa direita, também não vieram com a delegação aqui para São Paulo, ou seja, o Tite já teria que mexer nesse time do Flamengo por conta dessas ausências, mas amanhã, de fato, como o André estava falando, o Tite deve colocar um time mais alternativo em campo, pensando justamente nessa rotação do Flamengo e nesse mês de agosto que tem pela frente, claro, descansar os principais jogadores também para tê-los inteiros nas competições. Um Flamengo que chega numa situação um pouco mais confortável, 4 vitórias consecutivas, líder do Campeonato Brasileiro, mas sabe que precisa fazer os 3 pontos amanhã. Do outro lado, né, a gente tem um São Paulo que entra um pouco mais pressionado porque não vence no Campeonato Brasileiro justamente há 3 rodadas e precisa também se recuperar. Tem o retorno do Lucas amanhã, 100%, estava suspenso no jogo contra o Bahia, mas volta para esse jogo diante do Flamengo, mas não vai ter o Luciano pelo mesmo motivo, vai cumprir a suspensão e fica de fora. Eric, que fez uma boa partida contra o Goiás, é cotado para essa vaga, assim como o Wellington Rato, né, possível substituto ali do Luciano. Antes de passar as prováveis escalações, só para falar também que o Marcos Braz, né, vice de futebol do Flamengo, desceu aqui do ônibus, ele estava ao telefone e os torcedores brincaram com ele. Está falando com o Claudinho? E ele respondeu, falei hoje cedo, né, um pouco do que o Landim também estava falando no ESPN FC, sobre essa contratação que o Flamengo tanto quer e pode investir aí até mais de 100 milhões de reais tentando o Claudinho junto ao Zenit. Então vamos às prováveis escalações de São Paulo e também de Flamengo para amanhã, começando pelos donos da casa. O Luiz Beldia deve mandar a campo Rafael, Rafinha, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Bobadilha, Luiz Gustavo, Wellington Rato ou Eric, Lucas Moura, Ferreirinha e Caleri no comando de ataque. Do lado do Flamengo, aí sim um time mais mexido. Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha, Léo Ortiz, Alan e Gabigol, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e também Carlinhos. Lembrando que o Bruno Henrique também está retornando a esse time do Flamengo, ficou de fora por cerca de 6 jogos, né? 6 jogos fora, se recuperando de uma lesão no tornozelo direito, de volta a esse time titular, 100% passou por aqui também. Agora o Flamengo fica concentrado para essa partida, em busca dos 3 pontos, se manter nessa liderança, mas enfrenta amanhã o São Paulo no Morumbi lotado. Mota. Show de bola, Duda, trazendo as informações do Flamengo. A Duda citou o Claudinho. A gente já vai apresentar aqui o que disse o presidente Landim sobre a situação de negociação com o Claudinho. Vimos ali as prováveis escalações, André, para a gente arrematar. Esse time mexido do Flamengo é um time mexido que é uma sacanagem, é um ótimo time mexido. Quando se fala num time mexido, né, um time alternativo, que foi a palavra que a Duda usou agora há pouco, na maioria dos casos é um time formado por jogadores reservas em muitas posições, muitas, tem que ser pelo menos metade, porque senão é a coisa bem pontual. Jogadores que não aparecem sempre e jogadores cuja qualidade ou desempenho mais recente, claramente, na opinião das pessoas, é inferior ao que seria, né, o desempenho dos titulares. No caso do Flamengo, você tem que chamar de um outro jeito. É um time preparado para enfrentar o São Paulo. Carlinhos, Bruno Henrique, são jogadores que teriam lugar na enorme maioria dos outros times da Série A. Assim, enorme maioria. Seriam titulares ou fariam parte daquele grupo de 15, 16 jogadores, cuja rotação você sempre vê entre os times que iniciam as partidas. Então o Flamengo ele tem uma profundidade no seu elenco e uma qualidade, basta você lembrar que o Bruno Henrique, nesse momento, não tem um lugar no time titular, ele atua de maneira esporádica, menos minutos, amanhã vai começar, como a Duda nos informou, e ele é o Bruno Henrique. Aonde o Bruno Henrique não jogaria? Em qual outro time brasileiro ele não jogaria? Isso só acontece no Flamengo. E isso tem um outro jogador que vai ser assunto aqui sobre renovação, não renovação do Landim, que é o Gabigol. Claro. É um personagem desse jogo, sendo titular, eu queria que você falasse sobre isso. Pois já se fala na possibilidade da reconciliação, né? E aí o ônibus do Flamengo para na frente do hotel em que o clube está hospedado aqui em São Paulo, e os flamenguistas aqui, que moram aqui, estiveram ali, fica Gabigol, continua no Flamengo e tal. Tanta coisa já aconteceu, tantas palavras mais fortes já foram ditas, tantos gestos já foram cometidos de lado a lado,
que nos últimos tempos era difícil enxergar Vitória a permanência do Gabriel Barbosa no Flamengo. Mas o futebol ele é tão de momento e o Gabriel parece estar encontrando o seu ritmo, a parte física melhorando. E nas últimas vezes em que ele entrou em campo, o Flamengo foi melhor. O Gabriel entrou e o Flamengo ficou melhor como time de futebol. Essa é a notícia, essa é a novidade. Há algum tempo isso não era assim. E muitos episódios fora do campo atrapalhando essa relação e fazendo com que a gente às vezes até duvidasse que os dois, o Flamengo e o Gabriel, seguiriam juntos no futuro. Agora, com o torcedor não perdoando o Gabriel, mas manifestando o seu desejo, é claro, são as pessoas que estavam ali. O Flamengo tem milhões e milhões e milhões, dezenas de milhões de torcedores. Não dá para saber qual é a opinião da torcida. Mas o Gabriel entregando o futebol que o rubro-negro conhece e sempre se acostumou a aplaudir, aumenta muito a chance dele encontrar uma forma, junto com o clube, de renovar o contrato e continuar por lá. Se isso não acontecer, não vai ser difícil, convenhamos, encontrar um clube para o Gabriel jogar. Chegou a hora da gente apresentar o que disse, os principais momentos da entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Visitou os estúdios da ESPN, participou do UFC. Fale, Landim. A gente, nessa primeira janela, a gente fez uma janela bastante forte. Contratou o De La Cruz, contratou o Léo Ortiz, que era um jogador que a gente também já vinha com interesse há muito tempo, contratou o Vinha e contratou o Carlinhos, que apareceu muito bem no Campeonato Carioca. E com isso a gente entendeu que estaria coberto, vamos dizer assim, a janela, vamos dizer assim, do início do ano, mas mais o planejamento do ano como um todo. A gente procurou fazer a antecipação dessas contratações exatamente para poder contar com os jogadores o ano todo. Isso não significa que, eventualmente, para uma posição ou outra, quando a gente tiver uma oportunidade de negócio, a gente não possa buscar. Muito claro e conhecido publicamente o nosso interesse pelo Claudinho, a gente tem procurado conversar com ele. Temos uma janela aí até o início de setembro, os 1º de setembro, 2 de setembro. Então, assim, enquanto isso... vamos continuar na expectativa aqui, nas negociações. Quem sabe a gente não consegue trazê-lo para cá. Faltou combinar com os russos, né? Nossa percepção, a gente chegou a combinar com os russos. O problema é que no momento em que você chegou na combinação com os russos mudaram a combinação e pediram um pouco mais. Então, assim, esse é o problema. Mas, assim, a gente entendeu, chegou um momento que a gente entendeu que tinha atendido as reivindicações, aquilo que tinha sido solicitado. Esse é o problema. A primeira coisa para a gente dizer é o seguinte: Gabigol é um jogador que tem seu lugar na história do Flamengo, garantido por tudo que ele fez. Nas pesquisas que a gente fez de opinião, lá entre os nossos sócios e tal, ele é colocado hoje, como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, assim, só embaixo do Zico, para você ter uma ideia da importância dele. Ele quer um contrato de longo prazo. Um contrato de longo prazo, e a gente está oferecendo a ele, independente dele no ano que vem voltar a negociar com ele, conversar com ele, um contrato de 1 ano nas bases, vamos dizer assim, equivalentes ao que ele iria receber por ano nesses 5 anos de contrato. Quando a gente dá... Exclusiva, a ESPN visitou os nossos estúdios, participou do ESPN FC, pela Daniela Boaventura. Capita estava lá, marcando a presença, também perguntando ao Rodolfo Landim. Quando a gente chamou os melhores momentos, a gente falava sobre o Gabigol. E ele trouxe a mesma história do 1 ano e do aumento salarial, mas trouxe esse ponto de vista que é um ponto de vista que, de fato, na minha percepção, ele tem razão. Porque se o Gabigol vai bem nesse 1 ano com esse aumento, o sarrafo já está lá em cima do ponto de vista salarial. Pois mas esse é um dos pontos desse material que a gente acabou de mostrar, que eu destaco. O fato do presidente do Flamengo ter dito: olha, você pode conquistar no campo uma posição melhor para negociar um novo contrato com o Flamengo. Então tá o presidente do Flamengo, a maior autoridade do clube, abrindo a possibilidade do Gabriel permanecer. E como eu falei, foi mais ou menos na linha do que a gente conversou agora há pouco, antes de chamar os trechos da entrevista do presidente aqui no programa anterior ao nosso. Quanto melhor o Gabriel se mostrar em campo, e isso vem acontecendo, eu entendo que maior a chance dele ficar no Flamengo. E quando o presidente diz algo nessa linha,
Eu acho que está muito claro, do ponto de vista prático, é uma questão que não está resolvida, a não ser que o próprio Gabriel já tenha resolvido isso dentro da cabeça dele, e é um direito dele comunicar essa situação quando ele bem entender. O outro assunto, Claudinho, André, queria te ouvir sobre o que disse o presidente. Também é o outro ponto que eu destacaria. Ele disse ali, a Dani, conversando com a Dani, que estava combinado com os russos a vinda do Claudinho. É sempre difícil negociar com esses clubes, principalmente porque eles não precisam vender jogadores. Eles não estão preocupados com isso, não estão interessados em fazer dinheiro. Às vezes nem mesmo quando o jogador força um pouco a barra, quer ir embora e tal, exceto quando ele tem um bom relacionamento com as pessoas que tomam decisão, aí talvez fique mais fácil, mas é difícil. E aí, essa declaração do presidente do Flamengo comprova por que as coisas são complicadas. Segundo ele, estava combinado em relação a valores. E o Flamengo estava disposto a pagar. Bom, se o Flamengo está disposto a pagar, questão de tempo, é só assinar, o jogador vem. E aí mudaram de ideia. Os russos pediram mais e o Flamengo entendeu que aí era um pouco demais. A coisa ficou um pouco exagerada. Aí eu acho que a negociação anda para trás um pouquinho, o tempo continua passando, mas o Flamengo continua no páreo para o Claudinho voltar para cá e vestir a camisa rubro-negra. Vamos lá, a gente segue, já mais destaques do... Bem, eu sou o gênio da lâmpada hoje com essa calça. Vocês nunca viram a calça do gênio da lâmpada, não? Já nunca viu, não? Já, do Aladdin que você tá falando. Mas eu vou ser sincero, eu não achei, tá? Também não achei, não. Eu não achei, não. Obrigada, mas Também. eu tô concedendo um pedido. Se vai ser realizado, eu não sei, tá? Mas você pode fazer um pedido no programa hoje, Lucas Pedrosa. É jogar pro universo. É qualquer coisa? Qualquer coisa. Então vou pedir 3 pontinhos amanhã, Só entendeu? 3 pontos? Só? Tá ótimo, Fernanda. 3 pontinhos pro Vascão amanhã. Vene, o seu pedido. Claudinho, a contratação do Sério, Claudinho. Vene? Você Não falou um esperava pedido. isso. Não, mas eu não esperava Pô, é isso. porque eu tô muito animado com a chegada do Claudinho. E ele Acho vai que- chegar? Acho que seria uma baita Você contratação. Aí depende dos russos, né? Mas é um pedido que eu faria. Vene Casagrande, qual é o time que vai... Na verdade, eu posso fazer um outro pedido? Pode. Que é São saúde, três, né? que é saúde São três. do Adílio Melhore. Que o Adílio, verdade, ídolo do Flamengo, verdade. tá passando uma dificuldade aí. Um beijo pra ele. Então, seria um pedido aqui. Querido Adílio, um beijo enorme pra você. É uma pronta recuperação, um beijo na família também. Vai dar tudo certo. Fala aí, Vene Casagrande, a escalação desse Flamengo. Tchan, 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 tchan. Ó, um Flamengo muito misturado, digamos assim. Uma mescla ali, né? Vamos lá. O Tite esboçou o seguinte nessa sexta-feira, desculpa. Rossi no gol, então Rossi voltando ao time titular. Wesley na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira, dupla de zaga. O Vinha na lateral esquerda. Alan e Léo Ortiz, 2 volantes. Matheus Gonçalves, sendo o substituto ali do Arrascaeta. Bruno Henrique retornando numa ponta esquerda. Gabigol na ponta direita. E Carlinhos centralizado. Lucas Pedrosa! Falamos quando aqui nesse programa? Será que agora o Gabigol performando bem, o Tite vai dar uma chance pra ele ser titular? Aí ficamos... A gente debateu, sabe o quê? Só pra Você recordar. falou que achou, não foi? Que ia dar? Se o Gabigol entraria na vaga do Pedro Isso é ou não. verdade. Verdade. Antes do Pedrosa dar a opinião verdade. dele, posso dar a minha O opinião? Pedro tá fora, né? Eu acho que o Gabigol está entrando na vaga do Luiz Araújo e não na vaga do Pedro. Se o Luiz Araújo estivesse à disposição, porque o Luiz Araújo está suspenso, e Sim. por um erro absurdo da arbitragem, inclusive a gente não pode deixar de mencionar isso. Mas se o Luiz Araújo estivesse à disposição, eu arriscaria, repito, o Carlinhos titular e não o Gabigol. Mas já é o Gabigol no time titular, Lucas. Acho que foi você que disse que achava que ele ia ter essa chance. Porque assim, em outros momentos, o Gabigol, quando ele não foi titular com o Tite, e isso aconteceu raríssimas vezes, quando ele foi titular no caso, o Gabigol não estava merecendo ser titular. O Gabigol não estava mostrando futebol para o Tite para que o Tite desse uma oportunidade para ele. Até então, o Tite estava, sem sombra de dúvidas, com a razão. Agora, o Gabigol vem progredindo durante esses últimos jogos. O Gabigol foi decisivo para o Flamengo em alguns jogos, dando assistência, fazendo gol. É um grande ídolo. Nesse momento de mescla da equipe, eu acho que se não der oportunidade para o Gabigol com os desfalques que estão acontecendo no Flamengo, vai dar quando? E é uma coisa que ele publicamente já reclamou. E eu já falei aqui também. Eu não vejo o Gabriel, apesar dele ter entrado bem nos jogos, sendo um atleta de vou entrar e vou mudar jogo. Eu não vejo o Gabriel sendo esse cara. Eu acho que o Gabigol é um cara que gosta de se adaptar durante a partida, porque ele entende muito bem os atalhos do campo.
se ele vai ser centroavante ou não, o fato é que ele vai estar ali próximo do Carlinhos, que ele vai poder construir as jogadas, que ele sabe fazer isso muito bem. Inclusive o Flamengo venceu uma partida assim contra o Vitória. Então eu acho que o Gabigol, independentemente da posição, ele estava merecendo essa oportunidade. E o Tite faz certo na minha visão. Ô, Vene Casagrande, isso é um detalhe importante, né? Porque a gente já viu nessa trajetória tão bonita do Gabigol com a camisa do Flamengo, alguns jogos em que ele decide no final. Aí você pensa, pô, o cara que tem essa capacidade é um cara que entra sempre muito bem. Mas já citamos vários jogadores aqui na história desse programa que são belíssimos jogadores, mas que o ideal é que eles comecem jogando. E eu também faço essa leitura de que o Gabigol ele precisa começar jogando. É mais valioso pro tipo de futebol que ele pratica, né? Por exemplo, o Luiz Araújo é um jogador que, na minha opinião, quando ele entra no decorrer do jogo, ele acaba rendendo mais. É verdade. Ao contrário do Gabigol, É que eu concordo com vocês que quando o Gabigol inicia uma partida, ele tende a render mais. A gente falou outro dia que o Eduardo do Botafogo é um cara que ele precisa começar jogando. Até por conta do contexto do time. Porque geralmente quando você entra no decorrer do jogo, ou nos minutos finais, você, entre aspas, você entra num time que está totalmente alterado. Sim. É o caso do Gabigol. Só que, se a gente for parar e analisar, ele vai iniciar uma partida agora. Por outro lado, ele não vai ter ao lado dele os principais jogadores do time, que é Pedro, Arrascaeta, são De La Cruz. São jogadores que, tecnicamente falando, estão acima desses atletas que vão iniciar a partida contra o São Paulo. Ele vai ter o Alan, ele é o Ortiz e o Matheus Gonçalves. Como que será esse entrosamento com o Gabigol? O Bruno Henrique também, né? Tem o Bruno Henrique. Conhecido, né? Teoricamente, os velho dois conhecido. Eles se entendem bastante. Mas, se a gente for parar e analisar, tudo vai depender, obviamente, da atuação do Matheus Gonçalves. Porque ele vai ser o homem responsável por servir esses atacantes lá na frente. Basicamente o que o Arrascaeta faz. Não vai ter o De La Cruz, que é um jogador que vai muito ao ataque. Já viu o Matheus jogando assim, desse jeito? Ah, já. O Matheus Gonçalves, eu sou suspeito para falar, porque eu acompanho ele há muito tempo, eu sou fãzaço do futebol dele. Acho que ele pode... porque ele nunca vai ser titular com o Arrascaeta ali, a verdade é essa. Uhum. O Arrascaeta é dono da posição, é o dono da posição. Mas se o Matheus Gonçalves tivesse uma continuidade no time do Flamengo, com certeza ele iria render, pelo menos do meu ponto de vista. Eu não vejo nenhum problema o Matheus Gonçalves ser titular, muito pelo contrário. Esse é o lugar dele em campo? Como meia? Como jogador. Porque assim, às vezes você pega um jogador altamente versátil, que eu acho que é o caso do Matheus, e aí você às vezes até esquece de, cara, qual é a que o cara gosta, né? Porque eles têm preferência também, eles não falam, eles falam, eu quero ajudar o time. Mas geralmente eles têm uma posição que, vamos dizer assim, é a que eles performam melhor, a que eles se sentem melhor. Que escolher Matheus Gonçalves na ponta direita. Mas ele como armador, também nenhum problema. Mas, vamos lá, vamos nivelar aqui. Ponta direita, meio armador e depois ponta esquerda. Tá, entende? Perfeito. Não vejo nenhum problema, porque ele já atuou assim várias vezes na categoria de base, inclusive. Porque a gente, às vezes, eu sempre falo isso aqui, né, Pedro? Isso é muita coisa do futebol moderno, essa exigência de versatilidade. Tem jogador que não é versátil e ponto, e tá tudo bem. Ele nasceu para ser lateral direito, ele não vai ser ponta direita, ele não vai ser lateral esquerdo, mas tem alguns que têm essa versatilidade, né? A gente tem vários aí, Gustavo Scarpa, Tietê, jogadores que conseguem performar em várias posições do campo. Eu acho que o Matheus já começa a ser esse garoto que tem essa capacidade, mas o garoto tem uma vontade também. Tem. Eles geralmente não falam, mas tem um lado do campo, um pedacinho do campo que eles preferem performar, né? Mas ele sempre foi camisa 10 na base, Fernanda. Mesmo jogando mais pelo lado direito, ele tem essa facilidade de flutuar pelo meio, até mais do que pela ponta esquerda, como o Vene trouxe. E tem outro ponto, o Gabigol, por essa formação, não vai ser o centroavante. Ele, teoricamente, vai ser aberto pelo lado direito. Mas toda hora ele faz facão, toda hora ele infiltra pelo meio, então o Matheus Gonçalves vai poder também povoar aquele lado direito. E a verdade, Fernanda, é que o jogador de futebol hoje, que não se abre para poder ser versátil em algumas posições, ele vai ter que ser muito craque na posição que ele joga. Porque se ele não for um cara acima da média, muito fora da curva, ele vai perder espaço. Então ele tem que aproveitar a oportunidade que o Tite está dando para ele. Não que o Matheus Gonçalves não seja um baita de um jogador. O que eu tô falando aqui é que pro cara bater pé no sentido de eu só jogo aqui, ele tem que ser um fenômeno. Porque o futebol hoje pede versatilidade. Inclusive, se você parar e analisar, o Matheus Gonçalves, ele furou a fila do Lohan, né? Porque o Lohan estava sendo substituto do Arrascaeta, lembra disso? Lembro. Tanto é que o Lohan foi muito bem contra o Corinthians, se eu não me engano, a gente elogiou bastante aqui. Mas, na visão do Tite, hoje o Matheus Gonçalves está na frente do Lohan. E chegou um momento que a gente perguntava, gente, por que não usa o Matheus? Por que não usa o Matheus? Agora é o inverso, né? Agora é o Lohan. Vamos colocar aqui na tela a classificação do Campeonato Brasileiro. Voltamos pro Campeonato Brasileiro, hein, gente? Essa semana
teve aí as oitavas da primeira, o jogo de ida da Copa do Brasil e agora volta o Campeonato Brasileiro com o Flamengo de Vene Casagrande, líder do campeonato com 40 pontos. O meu Fogão em segundo lugar com 40 pontos também. E o Palmeiras com 36 pontos. Nossa, eu tô sem dormir. Tô sem dormir. Por quê? Problemas lá que tá dando no Palmeiras. Ah, é? Pô, eu tô chateada. Invasão de torcida. Jogando mal. Fora Abel. Fora Abel. Inclusive, eu já falei várias vezes nesse programa, esse cara tem que ser demitido pra ontem. Não, é um bom treinador? Não é, né, Ele gente? quase não ganhou nada. Não ganhou nada. O que ele ganhou no Brasil? Nada. Tudo na vida tem um ciclo. O time dele tem mental fraco. Mental fraco. Tudo eles, né? Eu acho que tem que, ó, pro bem do Palmeiras, Já tá hein? na hora. Eu tô preocupada com o Palmeiras, Big Boys. E o Fortaleza fechando esse G4 com 36 pontos. Vamos botar na tela aqui? Flávio Vinick, cadê o sorriso dele? Tá na... Hora de falar sobre o Flamengo, que já depositou os 138 milhões de reais pela compra do terreno no gasômetro. Graças a um leilão promovido na última quarta-feira, a partir de quinta, o Flamengo teria um prazo de 5 dias para fazer essa quitação. O presidente Rodolfo Landim se apressou e já fez o depósito, transferência, o Pix de 138 milhões de reais. Você já se imaginou fazendo um Pix desse? Ou melhor ainda, recebendo toda essa grana? Importante contar que o Flamengo nem precisou tirar todo o seu dinheiro investido. É que 60% do dinheiro, ou 83 milhões de reais, caíram nos cofres do Flamengo no último dia 30. Ou melhor, no dia 31, só para ser bem específico. Tudo por causa de parcelas das vendas de João Gomes e Matheus França. Essas parcelas caíram no dia 31, totalizaram 83 milhões. O Flamengo juntou mais um percentual, mais ou menos 40%, para totalizar esses 138 milhões que já foram depositados nos cofres da Prefeitura do Rio de Janeiro. É possível que a Caixa tente levar essa disputa pela posse do terreno aos tribunais, quem sabe levando até o Superior Tribunal de Justiça, mas o Flamengo está absolutamente convencido de que a desapropriação feita por parte da Prefeitura vai lhe garantir o direito de explorar esse espaço. Espaço que vai receber o estádio, com inauguração prevista para, no pior dos cenários, 15 de novembro de 2029. A partir de agora, o Flamengo tem pressa para que possa terminar o projeto e iniciar as obras. A capacidade do estádio, além de uma série de outros detalhes, vão depender de todas as últimas medições que o Flamengo vai fazer a partir do momento em que tiver posse do terreno. Isso aí, nação, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um recorte aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Chegou até aqui, deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam e saudações rubro-negra.